Sejam bem-vindos a esse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Comente, curte, compartilhe esse vídeo. Vai ser muito importante tanto para a existência desse canal, né? Quanto para mais pessoas estarem aprendendo do Senhor. E nós estamos aqui lendo todos os salmos de uma maneira bem, diria, descontraída, talvez, mais profunda. Nós vamos conversar sobre esse salmo à medida que nós vamos ler. Eu espero muito que vocês comentem aqui embaixo aquilo que o Senhor está falando com vocês. Talvez eu não comente algo, talvez eu não fale de maneira tão profunda em uma direção. Então vocês têm total liberdade para estar comentando tudo aqui embaixo. Quero muito ouvir e aprender com vocês também. Esse é um espaço onde nós vamos conversar sobre muitas coisas. O Salmo 103 é um salmo que vai falar sobre confiar, sobre confiança. E é muito normal a gente achar que quando as coisas estão indo bem, a gente não precisa confiar. Então, quando as coisas estão favoráveis, às vezes nosso olhar acha que a gente não precisa de confiar tanto no Senhor. Então nós temos dois cenários aqui, né? O final do capítulo 2 diz assim: bem-aventurado todos os que se refugiam nele, né? Então, e o capítulo 3 já vai falar de maneira mais específica a respeito de confiança. Então, nós precisamos confiar no Senhor em tempo de bonança, mas também precisamos confiar no Senhor em tempo de escassez. Então, existem duas formas de olhar. Em tempo de bonança, nós não podemos nos distrair. Nós precisamos estar muito atento a tudo que está acontecendo, porque às vezes um ato de distração, um momento de distração, faz com que tudo desmorone, faz com que tudo aquilo que nós levamos anos para construir caia, porque nós confiamos demais em nós, né? Quando nós estamos com todas as situações favoráveis, nós confiamos em tudo que fizemos, em tudo que nós já conquistamos e acabamos esquecendo de confiar no Senhor. E o outro lado é que quando as coisas não estão favoráveis, aí sim nós precisamos também confiar muito no Senhor, porque a força dos nossos braços não funciona mais, a nossa influência não tem tanta relevância mais, os nossos recursos financeiros acabam. Então, quando tudo está dando errado, confie no Senhor. Porque às vezes é pregado isso, né? Que nossa, você só confia no Senhor quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. Quando as coisas estão mal, a gente confia no Senhor também. E confiamos que Ele vai mudar o quadro. Então, Davi, quando escreve esse salmo, ele está sendo perseguido por seu filho. Seu próprio filho está perseguindo. Então ele escreve esse salmo, número 3, em um contexto de perseguição, onde ele tinha tudo para duvidar. Porque o inimigo dele aqui agora não são os filisteus. O inimigo aqui não são os estranhos. O inimigo dele aqui agora é quem estava dentro da própria casa dele. Quem ele gerou. Então, é um momento onde a gente precisa confiar muito no Senhor. Confiar muito no Senhor. E encontrar um lugar de paz e descanso diante da perseguição, mesmo em um cenário de guerra. Então ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Ou seja, as pessoas começavam a falar para ele que, cara, Deus não vai te salvar. Deus não está com você. E quantas vezes, e quantas vezes você não tem um alimento ideal dentro de casa, seu emprego não está indo bem, o relacionamento não está indo bem, e as pessoas começam dizendo: se você fosse homem de Deus, se você fosse mulher de Deus, se você fosse um jovem de Deus, essas coisas não estariam acontecendo. Se você está passando por isso, é porque Deus está te provando, é porque Deus está assim, é porque Deus está assado. Quantas vezes as pessoas começam a questionar: acho que isso não é de Deus, porque não está acontecendo como deveria acontecer. Muitas das vezes você recebe uma palavra de Deus, você tem um sonho, você tem um projeto, você quer passar numa faculdade federal, e você vai lá, faz as provas e perde 3 anos seguidos. E as pessoas já começam falando: cara, não é de Deus, porque se fosse Deus você já teria passado. Acontece que se você tivesse passado antes, você não teria maturidade suficiente para estar mudando de cidade.
você não teria maturidade suficiente para estar mudando o seu ciclo de amizade e permanecer em Deus. Então aquilo é para você, talvez não seja o tempo, mas é para você. E o fato de não ser o tempo não significa que você está perdendo o tempo, significa que Deus está te amadurecendo para te conduzir para um lugar, para te conduzir para aquele lugar. Então, se você sonha em morar fora do país, estudar outros idiomas, estudar a cultura, leva tempo. Existe um tempo onde você, a partir do momento que você recebe a promessa até chegar ao cumprimento dessa promessa, tem um tempo ali. E esse tempo pode ser 10 anos, 15 anos. E é o tempo de Deus. Não significa que Deus esqueceu da promessa ou que Deus esqueceu de você porque você fez alguma coisa que não o agradou. Sabe? Então, as pessoas começam muitas das vezes, por não verem o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, a dizer que Deus não está com você. E aí você começa a perder a confiança. Porque os outros estão falando. Então ele diz assim, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo o Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Ou seja, quando você começar duvidando, meu amigo, de qualquer coisa na sua vida, comece a clamar ao Senhor. Tenha o Senhor como seu escudo, não como seu rival. Tenha o Senhor como seu amigo, não como seu inimigo. E ele diz assim, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, nosso lugar de descanso, nosso lugar de deleito está no Senhor. Então, no meio de uma guerra, no meio de uma confusão, no meio de tantas coisas instáveis na nossa vida, a gente precisa dormir e descansar. Porque a gente descansa no Senhor. A gente não fica ansioso, preocupado, depressivo ou tentando controlar todas as coisas. A gente faz aquilo que precisa ser feito e aguarda no Senhor. Amém? E ele diz assim, né? Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levante-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ou seja, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. O Senhor está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para te salvar. O Senhor está aqui para fazer com que você viva coisas que você nunca viveu, que você passe por situações de maneira que você nunca viveu. Então, se antes você passava por situações instáveis, depressivo, ansioso, agitado, turbulento, e esse agitado não é uma questão de personalidade, é agitado de espírito, porque você pode ser uma pessoa agitada, você pode ser uma pessoa 220, isso não tem problema nenhum. Você pode fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, isso não tem problema nenhum. Cada um tem a sua personalidade. Porque às vezes a pessoa é calma, a pessoa é tranquila, a pessoa é controlada, mas por dentro tá um turbilhão de emoções, sabe? Por dentro tá tudo descontrolado. Então, esse descanso é um descanso interno, é ter paz interior para você fazer suas 10 coisas ou fazer uma coisa. É você encontrar descanso, é você não achar que você não declarar com o seu corpo, com a sua ansiedade que você não confia no Senhor. Então faça tudo o que você precisa fazer e todas as noites se acalme, durma, descanse no Senhor. Porque Ele pode fazer mais, é Ele que pode fazer, porque as bênçãos já estão liberadas sobre a sua vida e a salvação também. Amém? Que esse vídeo toque seu coração, que esse vídeo faça com que você, que essa palavra, faça com que você encontre descanso no Senhor. Amém? E com Jesus até amanhã.